Pessoal, essa semana eu vou conversar um pouquinho com vocês e é um assunto que muitos colegas sugeriram para eu abordar aqui nesse vídeo dessa semana, sobre alguns medicamentos que possam servir para a gente como armas no combate e na prevenção ao Covid-19, ao coronavírus. Honestamente, falando com vocês, eu até relutei um pouquinho em tomar a decisão de gravar esse vídeo, apesar de colegas falarem: Guilherme, você tem que se posicionar, você tem que dar a visão do que está acontecendo, pelo menos a sua visão baseada em evidências do que está acontecendo, porque é importante passar essa visão científica, mas eu relutei um pouquinho em fazer esse vídeo pelo viés político que essa discussão ganhou. Se eu defender o uso dos medicamentos da hidroxicloroquina ou da ivermectina, eu sou de direita. Se eu condenar o uso, eu acabo sendo de esquerda. Então não é por aí, não deve ser por aí, né? A visão ela tem que ser baseada em ciência, tem que ser baseada no que os estudos mostram sobre a viabilidade ou não de utilizar os medicamentos, tanto no tratamento quanto na prevenção. Então o que eu vou tentar fazer aqui hoje, o que eu vou fazer aqui hoje é passar para vocês uma visão puramente científica do que as publicações mostram para a gente, do nível de conhecimento que a gente tem sobre esses medicamentos. Um ponto de partida que a gente tem que ter, toda vez que a gente vai fazer uma discussão científica, é que a ciência ela não existe para provar que algo não funciona. Eu não vou fazer um estudo para provar que o medicamento não funciona. Eu não vou fazer um estudo para provar que uma conduta clínica não funciona. Porque se eu afirmo que um medicamento não funciona, sempre vai haver um questionamento. Também você não usou na dose correta, você não usou da forma correta, você não usou pelo tempo de tratamento correto, você não associou com outro medicamento que precisaria ser associado. Então a ciência ela não tem esse poder e nem esse objetivo de provar que algo não funciona. A ciência ela é feita para tentar provar que um medicamento funciona, para tentar provar que uma conduta clínica é altamente eficaz. Porque a partir do momento que eu provo que funciona, eu não tenho discussão, a prova está feita, a evidência está consolidada. Se eu fizer um estudo científico de boa qualidade, sem chance de ter um viés, sem chance de ter algum fator de confusão que me leve a questionar o resultado desse estudo, e o estudo se mostrar favorável ao uso de um medicamento, à adoção de uma conduta clínica, a evidência está feita, a afirmação é correta, não tem questionamento. Eu posso até questionar se tal medicamento que o uso, que a eficácia está comprovada, vai funcionar no meu paciente. Cada paciente é único. Não é porque a ciência me mostra uma evidência de um efeito bom de um medicamento que naquele paciente que eu estou administrando o medicamento, eu vou ter o 100% da resposta que eu queria, que eu desejava. Pode não funcionar naquele paciente determinado ali que eu estou dando o medicamento, mas a ciência mostra que, de um modo geral, comprovada a eficácia do medicamento, o conceito é válido e ele pode ser aplicado em qualquer paciente. Se eu vou ter a resposta ou não é outra coisa. Mas a ciência ela é feita para provar a eficácia de uma conduta ou de um medicamento. E isso impede a gente de fazer o maior erro que a gente tem quando a gente está pensando cientificamente. A gente não deve partir do princípio que o medicamento funciona, começar a usar, e mais para frente, se a ciência provar que não funciona, aí eu paro de usar. Isso é um erro enorme, isso não deve ser feito. A racionalidade científica ordena e propõe que a gente parta sempre do princípio que não funciona. A gente vai tentar provar que o medicamento é eficaz. Se ele se provar eficaz, aí eu começo a usar. Porque o medicamento ele pode ter diversos efeitos colaterais que a gente não conhece. A dose que a gente está usando, ela pode ser tóxica para a gente não sabe. Então,
em qualquer pesquisa científica, a gente parte do princípio que não funciona, parte do princípio que o medicamento não é eficaz, tenta provar a ação dele, se for provada, a gente começa a usar. Então essa é a forma correta de pensar cientificamente. Se eu falar para vocês, suco de tomate previne o coronavírus, eu não vou começar a tomar o suco de tomate 3 vezes por dia até que a ciência venha e prove para mim que não funciona. Eu tenho que partir do princípio que não funciona, começar a pesquisar com estudos controles bem delimitados. Se o suco de tomate se provar eficaz, aí eu posso afirmar que ele combate determinada doença, o coronavírus, enfim. Isso é um exemplo simples, simplório até, para a gente conseguir entender o quão absurdo pode ser o nosso pensamento, principalmente se a gente está pressionado por uma pandemia. A pandemia, ela não deve tirar a racionalidade científica, porque o efeito do medicamento é o mesmo, estando na pandemia ou não estando. Não é porque a gente está numa pandemia que o medicamento ele vai ter uma maior probabilidade de fazer efeito do que em outros tempos que não existia a pandemia. E a melhor maneira de se provar a eficácia de um medicamento é com um ensaio clínico randomizado. É o melhor tipo de estudo, é o melhor desenho de estudo para a gente provar realmente a eficácia de um medicamento. E o que é um ensaio clínico randomizado? Tá? É um estudo feito com pessoas, um estudo feito com seres humanos, onde aleatoriamente eu vou dividir essas pessoas em 2 grupos. Em um grupo eu vou dar um medicamento, em outro grupo eu vou dar um placebo. Então, aleatoriamente, independente da gravidade e do estado de saúde de cada pessoa, eu vou dividir essas pessoas em 2 grupos. Vou acompanhar essas pessoas durante um tempo e vou observar se no final do meu estudo eu vou ter um índice de pacientes doentes no grupo que eu dei medicamento menor do que o índice de pacientes doentes no grupo que eu só dei o placebo. E aí eu vou poder comparar os grupos e provar ou não a eficácia de um medicamento. Então, se o paciente está doente, independente da gravidade em que ele se encontre na doença dele, eu vou dividir os pacientes em 2 grupos, vou dar um medicamento para o grupo 1, vou dar um placebo para o grupo 2, e no final do meu estudo, com o tempo que eu já vou saber qual é esse tempo que eu vou acompanhar o paciente, eu vou saber quantos pacientes obtiveram a cura e quantos ficaram doentes. E aí eu vou poder ver se o medicamento teve eficácia ou não. Se eu vou fazer um estudo para testar uma vacina, por exemplo, que é o que está sendo feito, a gente já está na fase 3, tem vídeo aqui no canal mostrando quais são as etapas para o registro de um medicamento, eu sugiro que vocês assistam depois. Mas se eu vou testar o poder de prevenção de uma doença de um medicamento, por exemplo, uma vacina, eu vou pegar pacientes saudáveis, vou dividir esses pacientes aleatoriamente entre 2 grupos. Num grupo eu vou dar a vacina, no outro eu vou dar o placebo. E ao longo de um acompanhamento desses pacientes, eu vou perceber quantos pacientes adquiriram a doença que eu estou tentando prevenir e quantos pacientes não ficaram doentes. E aí eu vou tentar estabelecer essa relação para ver se aquela vacina ou se aquele medicamento que eu estou tomando preventivamente vai realmente fazer a diferença no índice de pacientes contaminados e no índice de pacientes saudáveis. O que a gente tem visto muito hoje são conclusões tiradas não de estudos clínicos randomizados, como eu acabei de citar para vocês, mas de estudos observacionais, onde eu vou pegar os pacientes, por exemplo, que tiveram a cura do coronavírus, e eu vou tentar estabelecer historicamente qual medicamento que ele estava usando, sem fazer um estudo controlado, puramente observacional. E vou tentar tirar uma conclusão. Isso, para a gente provar a eficácia de um medicamento, pessoal, é perigoso, como está sendo feito. Estudos observacionais, onde a gente não tem um controle realmente de qual paciente está utilizando
dos outros medicamentos que o paciente está tomando também, e da gravidade de cada paciente, pode induzir a gente a conclusões erradas. São muitos fatores de confusão. Então, um estudo observacional, ele pode, no máximo, sugerir a provável ação de um medicamento frente a uma doença, frente ao coronavírus que a gente está discutindo no caso. Mas se eu não tiver um estudo clínico randomizado, controlado, onde eu elimino todos os fatores de confusão, onde eu trato os pacientes de uma forma igual, com os mesmos fatores de exposição, fazendo as condutas praticamente idênticas e só diferenciando o placebo do medicamento, eu não vou ter como afirmar que o medicamento influi no curso da doença. E isso aconteceu com a cloroquina, pessoal. A cloroquina é um imunomodulador, ela é um medicamento que já é utilizado há muito tempo para tratar doenças autoimunes, como lúpus, como alguns tipos de artrite. E lá atrás, se eu não me engano, em março, em abril, um estudo francês da Universidade de Marselha, baseado numa observação, então baseados em estudos observacionais, não foi um estudo controlado, levantou a hipótese que a hidroxicloroquina poderia provocar uma melhora nos pacientes que estavam infectados com coronavírus. Então percebam que você não teve um ensaio clínico randomizado. E muita gente já começou a comprar a hidroxicloroquina, estocar a hidroxicloroquina, tomar a hidroxicloroquina preventivamente, sem saber a real eficácia do medicamento e sem se atentar aos efeitos colaterais. Então, a partir do momento que eu tomo a hidroxicloroquina, o que a ciência já comprovou? É um medicamento usado há muitos anos já. A ciência já comprovou os possíveis efeitos colaterais que eu vou estar me expondo. Mas a ciência não me atesta ou não me indica que eu possa ter algum benefício em relação ao coronavírus. Nem interferindo no curso da doença e nem prevenindo a minha contaminação. Isso provocou uma confusão enorme, pessoal. Guardem isso que eu estou falando. Afirmar uma coisa falsa é muito pior do que você deixar de falar, do que deixar de fazer uma afirmação que talvez seja verdadeira. Então, eu afirmar que a hidroxicloroquina combate o coronavírus é muito pior do que eu não falar nada e talvez no futuro ficar comprovado que a hidroxicloroquina combata realmente o coronavírus. Porque a partir do momento que eu faço uma afirmação falsa, eu causo uma mudança ao meu redor. O que a gente viu no começo da pandemia, pacientes que dependiam da hidroxicloroquina para o tratamento do lúpus, para o tratamento da artrite, não conseguiam ter acesso ao remédio. Faltar na farmácia, porque muita gente estava estocando. Muita gente estava comprando para não usar. Para caso eu ficar doente lá na frente, aí eu vou ter o remédio já garantido aqui para mim. Ou comprando para usar preventivamente, o que é um absurdo ainda maior. Porque eu estou me expondo ao risco dos efeitos colaterais sem saber se aquilo realmente funciona, baseado no que é falado na mídia e baseado em observações, em estudos observacionais. Não foi feito um estudo científico sério para comprovar isso. Até que veio aquele estudo da Lancet, que foi feito observacionalmente também, com cerca de 19 mil pacientes espalhados pelo mundo. Então, assim, deu-se muito valor para esse estudo pelo tamanho da amostra, mas o tamanho da amostra num estudo observacional, não é um estudo controlado, pode até aumentar o risco de viés. E aí esse estudo que foi publicado no Lancet, e foi removido depois por suspeitas de interferências não muito honestas nesse estudo, levantou a possibilidade que a hidroxicloroquina poderia aumentar até a taxa de mortalidade. O que é questionável também.
Porque nesse estudo observacional publicado no Lancet, a hidroxicloroquina ela era administrada só em casos mais graves, onde o paciente já tem uma chance maior de ter um desfecho ruim, de ter um óbito, e foi observado que nos pacientes que usavam a hidroxicloroquina, que eram os pacientes mais graves, que talvez não vencessem a doença mesmo sem a hidroxicloroquina, você teve uma taxa de mortalidade maior. Então, caricaturalmente, afirmou-se que a hidroxicloroquina não só não fazia bem, como fazia mal. Piorava os pacientes que estavam contaminados pela Covid-19. O que também é uma conclusão que, baseado nesse estudo observacional, onde você só dava a hidroxicloroquina para os pacientes graves, obviamente, os pacientes graves têm uma chance maior de morrer. Então usou-se esse estudo para falar que a hidroxicloroquina não funciona. O que é aquilo que eu falei para vocês no começo do nosso bate-papo. A ciência não serve para provar que não funciona. A ciência ela tem que encaminhar no sentido de provar que o medicamento funciona. Então ele é um estudo de tão baixa qualidade, que teve uma repercussão tão grande, que não serviu para nada. Tanto é que ele foi removido depois da revista Lancet. Então a hidroxicloroquina, por enquanto, é uma hipótese nula. Não tem sentido a gente usar a hidroxicloroquina, porque você não tem uma comprovação científica que ela realmente funcione. Porém, os efeitos colaterais eles podem acontecer. Baseado naquele estudo que foi publicado no Lancet, que fala que a hidroxicloroquina aumenta a taxa de mortalidade, isso não tem como a gente afirmar que é uma verdade. A única coisa que a gente tem como afirmar é: não há recomendação para o uso da hidroxicloroquina baseado em evidências científicas em relação ao coronavírus. Ok? Como a hidroxicloroquina teve uma baixa na indicação, veio a ivermectina ganhando esse espaço. Muita gente fala que a ivermectina é a nova hidroxicloroquina. Porque nesse status de pandemia, a gente procura alguma coisa para tentar melhorar o estado de saúde do paciente, ou prevenir a contaminação do paciente, com medo de estar deixando de fazer alguma coisa. E a ivermectina, que é um antiparasitário, ela atua muito bem em parasitas, ela é usada no tratamento de pulgas, carrapatos, piolhos. Ela, em algumas cidades, aqui do Brasil inclusive, ela foi distribuída para prevenção. E qual que é a verdade sobre a ivermectina? Existe um estudo laboratorial, que é a primeira fase da pesquisa de qualquer medicamento. Eu sugiro novamente para vocês verem o vídeo aqui do canal de etapas para o registro de um medicamento. Então existe um único estudo que foi feito na Austrália que in vitro, ou seja, laboratorialmente, a ivermectina na célula infectada seria capaz de provocar a morte do vírus, do coronavírus, em até 48 horas. Então existe esse estudo, é um estudo preliminar, feito in vitro, e que teve os resultados divulgados pela mídia. Então criou-se esse conceito de que a ivermectina não só ataca o coronavírus, como ela pode prevenir o coronavírus, o que não tem fundamento nenhum. Não existe nenhum estudo que mostre, nenhum estudo sério que mostre que a ivermectina pode atuar na prevenção do coronavírus. Não existe esse estudo randomizado, não existe esse ensaio clínico randomizado, onde você dê a ivermectina para um grupo, aplica o placebo no outro grupo e compara os resultados, ou no médio ou no longo prazo. Não existe, pessoal. A única coisa que existe é um estudo laboratorial, onde você usa uma dose alta da ivermectina em uma célula contaminada pelo coronavírus e você vê que 2 dias depois o coronavírus não existe mais, ele está morto. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Toda vez que a gente faz um estudo laboratorial, onde a gente obtém um resultado preliminar favorável em relação ao medicamento,
e vai tentar aplicar isso clinicamente, vai fazer um estudo clínico randomizado, depois testando em humanos, testando em pacientes, menos de 10% das vezes a gente tem essa repetição dos resultados em humanos. Então esse estudo preliminar, ele tem uma grande chance, se a gente tentar reproduzir isso em humanos, de não ter os mesmos resultados. Até porque, se a gente for usar a mesma dose usada na célula, a gente for transformar isso no medicamento e tentar usar num paciente, essa dose altíssima que foi usada nesse estudo preliminar, ela vai ser tóxica para o paciente e provavelmente vai levar o paciente a óbito também. Porque, além de matar o coronavírus, a ivermectina ela acabou provocando a lise celular. Então olha o perigo, pessoal. E hoje a gente vê a ivermectina sendo receitada por médicos, baseados num estudo preliminar laboratorial. A gente não tem uma dose definida para o uso da ivermectina em relação ao coronavírus. A gente não tem um tempo de tratamento eficaz. Muita gente usando preventivamente. Uns falam, tem que usar uma dose única, tem que usar por 3 dias, tem que usar por 1 semana. Baseado em absolutamente, em rigorosamente nada. Baseado absolutamente no achismo. Estudo preliminar, como o próprio nome diz, ele sugere a possibilidade de você tentar fazer uma pesquisa mais séria, mais controlada, para ver se aquele medicamento funciona. Então, no momento, a bola da vez é a ivermectina. Daqui a algumas semanas, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, eu gostaria até de estar errado, mas provavelmente vão perceber que a ivermectina realmente foi uma nova cloroquina. Você não tem um ganho, provavelmente você não vai ter essa aplicação clínica no paciente, vai surgir um novo medicamento, que vai ser a bola da vez. Porque na pandemia a gente tende a perder essa racionalidade. Então, ivermectina, na atualidade, pelo menos com o nível de conhecimento que a gente tem hoje, ela é talvez uma promessa, mas que tem que ser muito trabalhada, muito estudada antes da gente começar a usar clinicamente. E o último medicamento que eu vou falar aqui com vocês hoje foi a dexametasona. A dexametasona, ela circulou também na imprensa e é uma coisa, se tem uma coisa boa, ou seja, que a gente pode falar dessa maneira da pandemia, é que nunca se discutiu tão abertamente evidências científicas, né? Hoje a gente ouve falar de evidências científicas na mídia, o que é uma coisa muito legal. Nunca se ouviu falar tanto em trabalhos clínicos e evidências e comprovação clínica. Se tem uma coisa boa dessa pandemia é isso. Mas a dexametasona, ela foi um medicamento que surgiu como uma possibilidade de tratamento ao coronavírus. Muita gente já levantou essa hipótese que um medicamento eficaz contra o coronavírus seria a dexametasona, ou um medicamento para prevenir o coronavírus seria a dexametasona. A dexametasona ela tem uma diferença dos outros 2 medicamentos que eu citei para vocês. Foi feito um estudo clínico randomizado nela. Só que o estudo clínico randomizado, dando dexametasona num grupo e administrando placebo em outros grupos, no outro grupo, o que ela mostrou pra gente? Em situações que o paciente tinha uma insuficiência respiratória decorrente do coronavírus, a dexametasona ela diminuiu o número de óbito. Então ela teve um resultado favorável, você teve realmente um efeito da dexametasona nos pacientes com distúrbios respiratórios decorrentes do coronavírus. Porém, nos pacientes com sintomas leves, você não teve alteração nenhuma. Isso pode ter uma explicação, pessoal. Algumas doenças respiratórias, elas já são tratadas há muitos anos, há muitas décadas com corticosteroide. Então, o que a gente ouve às vezes na mídia que a gente tem que questionar um pouquinho? O corticosteroide, a dexametasona, ela não combate o coronavírus e ela não previne o coronavírus. Ela vai tratar o sintoma respiratório do paciente. E aí sim com uma certa eficácia. Então você tomar preventivamente, como eu ando ouvindo,
eu vou tomar uma dexametasona preventivamente durante uma semana, durante um mês. A gente sabe dos efeitos colaterais dos corticosteroides a longo prazo. Então é um absurdo também, pessoal. A pandemia, eu falo sempre isso, a pandemia, ela não pode tirar a racionalidade da gente. Tá? A pior coisa que a gente pode fazer, e eu vou repetir isso para ficar bem claro, é fazer afirmações que levam a gente ao erro do tipo 1, que a gente chama em metodologia científica. O que é o erro do tipo 1? Fazer uma afirmação falsa. Eu afirmar que o medicamento funcione sem ter certeza é muito pior do que eu suspeitar que o medicamento funcione, não fazer essa afirmação e só usar esse medicamento se posteriormente o medicamento se comprovar eficaz. Porque isso é ciência. A gente parte da hipótese que não funciona, a gente parte do que a gente chama de hipótese nula, faz a pesquisa, faz o trabalho, se lá na frente se demonstrar a eficácia do medicamento, a gente vai começar a usar. E a pandemia, essa necessidade grande que a gente tem de correr atrás de uma vacina, de correr atrás de um medicamento que cure ou que previna o Covid-19, que previna o coronavírus, ela não pode ser uma justificativa para a gente começar a usar medicamento baseado no achismo. Ok? Então essa semana era essa questão que eu queria conversar com vocês. É uma questão um pouquinho espinhosa. Eu sei que o momento que a gente está vivendo não é muito fácil. A gente é levado a tomar algumas decisões baseadas na emoção, não baseadas na racionalidade. Mas quando a gente está falando de saúde, a gente não pode deixar a emoção dominar a razão. Um medicamento, a gente não sabe se vai ter um efeito benéfico, até porque mesmo se comprovadamente ele tiver um efeito benéfico, a gente não sabe se naquele paciente que está precisando vai funcionar. Então, se ele tiver um efeito benéfico, ele não necessariamente vai ser 100% benéfico. Mas os efeitos colaterais já estabelecidos, eles podem ocorrer. E às vezes a magnitude desse efeito colateral, que tem uma chance boa de ocorrer porque a ciência mostra que existe, talvez se contraponha a um possível efeito benéfico que a gente nem sabe se vai ter. Ok? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, deixa aqui nos comentários aqui do vídeo, manda no Instagram pra gente, no WhatsApp. E semana que vem a gente volta a conversar com mais um tópico referente à farmacologia e aplicação das evidências. Uma boa semana, até lá.